Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos. Há alguns dias eu fiz um vídeo dizendo aqui desta bancada que a OTAN está se preparando sim para a guerra. Muita gente acabou achando que era um tanto quanto exagerado da minha parte, sem falar daqueles que normalmente dizem nada vai acontecer. Bem, o fato é que a OTAN, nesta última cúpula, decidiu aumentar o seu contingente militar na fronteira, ou melhor, para um eventual conflito com a Rússia. O contingente passará de 300 mil soldados para 400 mil soldados. Ontem, Joe Biden convocou 3 mil reservistas militares para embarcarem para a Europa nos próximos dias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, claro, que as forças ucranianas estão com um déficit muito grande, um número muito grande de baixas, porque a sua contraofensiva, chamada Punho de Ferro, que começou no dia 4 de junho, não deu o resultado esperado. Bem, quem dá um panorama um pouco mais geral e desalentador para aqueles que ainda acreditam que a paz é possível é o Zero Hedge, hoje, fazendo a seguinte análise. No campo de batalha, a Ucrânia está perdendo feio e corre o risco de ter sua capacidade militar ofensiva aniquilada. A famosa contraofensiva da primavera ucraniana foi desastrosa e foi reduzida a uma série de ataques impotentes como alfinetadas. O plano ucraniano original era perfurar as defesas russas com um ataque blindado chamado Punho de Ferro, retomar a cidade de Mariupol e de lá chegar ao Mar de Azov. Isso aconteceria, ou melhor, isso cortaria a ponte terrestre da Rússia, de Rostov-on-Don à Crimeia, e dividiria as forças russas em 2 grupos, que não poderiam se reforçar. Isso abriria também caminho para a Ucrânia conquistar mais território e possivelmente retomar a própria Crimeia. A contraofensiva ucraniana, que começou no dia 4 de junho, chamada Punho de Ferro, transformou-se rapidamente em um alfinete ou numa alfinetada. Desde o início, os blindados ucranianos foram severamente danificados nos campos minados russos. Danos adicionais foram causados pela artilharia, mísseis e aviação russa. Mais de um mês de ofensiva e os ucranianos ainda estão lutando em uma zona cinzenta perto da primeira das 3 linhas fortificadas da Rússia. Se a ofensiva ocorresse conforme planejado, os ucranianos teriam rompido essas posições avançadas logo nos primeiros dias. Porém, isso não aconteceu e eles agora estão numa espécie de atoleiro. Eles afirmam ter tomado algumas aldeias, mas algumas aldeias não passam de uma única casa de fazenda. Nenhuma delas é importante estrategicamente. Os russos estão repelindo os ucranianos na maioria dos casos, causando muitas baixas e perdas de veículos blindados e tanques ucranianos. É uma guerra de desgaste que a Ucrânia certamente perderá. Bem, então, o Zero Hedge faz a inevitável pergunta: mas e os equipamentos? O que aconteceu com todo o equipamento militar enviado para a Ucrânia? A resposta: bem, esses equipamentos não funcionaram como o esperado. São facilmente destruídos pelos russos, os períodos de treinamento demoram muito para serem usados a curto prazo ou ainda não foram fabricados ou entregues àqueles prometidos. Veja-se, por exemplo, os sofisticados sistemas de defesa aérea Patriot que enviamos para a Ucrânia. O sistema Patriot custa $1 bilhão cada, mas pelo menos 2 já foram destruídos por mísseis hipersônicos russos. E depois de algum sucesso inicial, os sistemas de artilharia de precisão HIMARS que demos à Ucrânia se mostraram ineficazes porque os russos bloquearam com sucesso as transmissões de GPS, de modo que os mísseis ou saíram do curso ou então foram eventualmente destruídos pela artilharia russa, sem falar que, em alguns casos,
os russos conseguiram redirecionar o projétil de volta na direção de onde foi lançado, mais ou menos no efeito bumerangue. O ponto principal é que enquanto os militares dos Estados Unidos derrubavam cabanas de barro no Oriente Médio e no Afeganistão, a Rússia desenvolvia armas de alta tecnologia para combater o melhor armamento que a OTAN tem em mãos. Os tanques da OTAN e outros veículos blindados não causaram o impacto esperado. Agora, os Estados Unidos prometem entregar munições clusters aos ucranianos. São bombas pesadas, nesse caso projéteis, carregadas com centenas de pequenas bombas que detonam estilhaços em todas as direções. Essas armas, essas bombas, são proibidas por quase todos os países do mundo porque matam e mutilam civis indiscriminadamente. Uma certa porcentagem dessas bombas não detona inicialmente, mas permanece ativa, como minas. Os civis chegam depois e muitas vezes provocam explosões, principalmente crianças brincando nos terrenos onde estão esses fragmentos que não foram detonados. Os Estados Unidos enviarão munições clusters mais antigas, o que significa que a taxa de insucesso será ainda maior, deixando para trás muitas bombas não detonadas que, claro, certamente matarão civis. Bem, agora para concluir, eu vou fazer aqui um resumo. O que restaria à OTAN nesse caso, já que a contraofensiva ucraniana praticamente não deu em nada? O Zero Hedge conclui dizendo que só resta à OTAN escalar o conflito. Diz a matéria: apesar das perdas militares e econômicas sofridas pela Ucrânia e seus apoiadores ocidentais, muitos querem dobrar a aposta ao invés de negociar um possível acordo de paz. Esses que querem dobrar a aposta não podem cogitar a possibilidade de uma vitória russa. Já se avançou demais e agora é praticamente impossível considerar, ou melhor, aceitar a derrota. Isso significa que o maior perigo agora não é perder terreno, mas sim envolver-se numa escalada que pode levar à Terceira Guerra Mundial. Michael Rubin, do American Enterprise Institute, por exemplo, recomendou dar à Ucrânia armas nucleares táticas. Dado o sucesso da Rússia, com alto custo, claro, e a escalada dos Estados Unidos, as perspectivas de curto prazo para negociações de paz são bastante baixas. É mais provável que a guerra se arraste até o final de 2023, antes que as negociações reais comecem. A essa altura, a Rússia terá vantagem porque as forças armadas ucranianas estarão muito esgotadas. A Rússia terá conquistado território adicional e Biden estará procurando uma maneira de salvar a face do seu governo do fiasco antes das eleições presidenciais. Além disso, termina a matéria dizendo, Putin tem também mais uma carta na manga, um as na manga, que será, segundo o Zero Hedge, o próximo inverno de 2024. Diz a matéria que o inverno passado foi excepcionalmente ameno na Europa e a União Europeia conseguiu sobreviver com suprimentos de energia que ainda tinha. Porém, o clima pode não ser tão cooperativo no próximo ano. Se fizer muito frio, a Rússia pode ser mais implacável quando se trata de desligar o fornecimento de gás natural. Assim, por esse resumo, vemos que a cada dia que passa fica mais complicado para a OTAN não entrar diretamente no conflito. É claro que a OTAN está no conflito, mas não é oficial. Nenhum membro da OTAN entrou diretamente em ataque ou colocou os seus soldados contra os soldados russos. O que pode estar sendo preparado para logo mais. Por isso que eu disse num dos meus vídeos anteriores que a OTAN está sim se preparando para a guerra, porque não lhe restará muito o que fazer daqui para frente. Terá, claro, duas opções: ou aceitar a derrota da Ucrânia, ou então
partir com tudo para cima da Rússia. Este é o único cenário previsível no momento, já que, de fato, a Ucrânia parece estar perdendo as forças, está perdendo as condições de empurrar a Rússia de volta para o seu território. Muito bem, agora uma nota de correção que eu não gostaria de fazer, mas sou obrigado, já que este canal não é um canal sensacionalista nem dado a fake news. Eu disse no meu vídeo de ontem que Zelensky alfinetou a OTAN na cúpula, lá na Lituânia, dizendo que a Ucrânia não era a Amazônia, sugerindo que a Amazônia foi fatiada por grandes corporações e isso não aconteceria na Ucrânia. Só que eu estava errado. Eu servi-me de uma matéria do Financial Times. Só que, como eu disse no vídeo de ontem, eu não tinha aberto a matéria. Estava só na manchete, fiquei apenas na manchete. Não abri a matéria porque não sou assinante do Financial Times. Mas, como minha amiga Solange Morrone, que mora lá nos Estados Unidos, está sempre atenta ao que eu publico aqui, e é assinante do Financial Times, ela me corrigiu. Ela disse que não foi nada daquilo que eu tinha falado no vídeo de ontem. Quem citou a Amazônia, entre muitas aspas, teria sido um ministro inglês, que disse a Zelensky que não viajara 11 horas à Inglaterra até a Lituânia para pegar uma lista de compras de Zelensky. E disse mais, ele não se referiu à Amazônia propriamente, mas à Amazon, dizendo que a OTAN não era uma lojinha de conveniências que aceitava pedidos à pronta entrega de armas. Foi isso que aconteceu. O ministro inglês teria dito para Zelensky: nós não somos a Amazon e não a Amazônia. Pois é, eu dei uma tremenda bola fora, não é mesmo? O fato é o seguinte: para entendermos então esse negócio de Amazônia fatiada, teremos que ficar apenas com o que Aldo Rebelo falou até o momento. Não foi Zelensky quem disse isso. Isso aí então a correção. Sinto-me, claro, bastante envergonhado por ter dito que não aconteceu, mas é o tal negócio. Quem está na chuva, dizia Vicente Mateus, é para se queimar. Erros acontecem. O importante é corrigir os erros, porque esse canal preza pela qualidade da informação. Infelizmente, não somos perfeitos, não é mesmo? Pois é. Fica aqui, então, minhas sinceras desculpas aos queridos amigos, a Zelensky e também, por que não dizer, a própria Amazônia. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.